E aí eu começo com a primeira colocação, uma pergunta, que a gente percebe aqui que tem muita gente fazendo planejamento, dizendo que está fazendo planejamento, principalmente, não é uma crítica aí aos escritórios de contabilidade, mas a gente vê que a tecnologia, às vezes, ela atrapalha, ela cria armadilhas mesmo, né? O Ctrl-C, Ctrl-V. Muita gente vai abrir uma holding, procura um contador, ele vai lá e tasca uma limitada. Ele já pega um modelo de contrato, já põe o nome das partes, registra aquilo e toca a vida. E a gente percebe que ele não conversa nada com ninguém sobre o tipo societário. Se podia ser uma SA, se podia ser uma limitada, as implicações que isso pode trazer. E ele vai naqueles modelos. E aí eu venho com a primeira pergunta. Como é que a doutora vê essa questão dessa interdisciplinariedade? Porque a gente percebe uma necessidade grande das pessoas se apoiarem em especialistas. Então não adianta lá o contador redigir o contrato pelos arquivos dele, ele precisa realmente não ter apenas um visto de advogado para registrar na junta, ele precisa de um advogado que conheça o assunto, não é verdade, doutora Dani? Não, com certeza. E isso é um problema gravíssimo. Não só também vou te falar da contabilidade. Alguns escritórios também vêm com pacotes de planejamento sucessório. E aí que eu acho que tem o que você tem que separar o joio do trigo, né? E primeiro, planejamento sucessório não se faz numa tarde, numa tiragem. São várias coisas. Eu acho que então aqui eu vou fazer uma necessária contextualização, por mais que as pessoas já saibam um pouco o planejamento, por que virou esse boom e essa moda? Bem, planejamento sucessório, ela é necessária hoje no Brasil, as pessoas se organizarem para isso, para evitar pagar excesso de tributos, então você fazer uma economia tributária, não é sonegação. São as vantagens de um planejamento. Evitar litígios futuros familiares. Então, é uma advocacia preventiva, já imaginando o que pode vir a gerar, então você trabalha com isso antes. Outra vantagem do planejamento é você decidir a hora, né? Então, porque a única certeza que a gente tem, todos vão morrer. Mas, às vezes, exatamente esse momento é o incerto. Só que, em vez de você ficar vulnerável àquele momento futuro e incerto, você antecipe e tem um controle. Então, essa questão do controle, de determinar o momento, como fazer e assim por diante. Outra coisa, evitar a judicialização, né? Você não consegue fugir de um inventário. Quem inventa que não precisa de inventário com holder, tá errado, falando uma falácia. Vai ser diferente, não vai ser às vezes dos imóveis, já vai ser de cota, de ações, vai ter que pagar assim tributo, tem as suas vantagens e desvantagens e que a gente vai analisar. Mas começa disso. Advogados dizem alguns que não precisa, fazendo a holding, você já antecipa a sua sucessão, não precisa de inventário. Tendo patrimônio e cotas vai ser patrimônio, vai ter planejamento, vai ter inventário. O que você pode, porque aí também a gente já vem até, de certa forma, fazendo uma crítica à questão da sucessão, que pelo direito das sucessões você fala que tem o princípio da CESIL. Fala que tem, né? Porque, na verdade, não tem. Sem inventário, você não tem nada. E o que é o inventário? Você tem que ver o direito das sucessões hoje em dia muito mais de uma forma empresarial, de liquidez do seu patrimônio, do que, de uma certa forma, como um desmembramento do direito de família, de relações muito afetuosas e de certos mimimis. Você tem que ver uma sucessão de uma forma mais pragmática, e aí você sabe que, às vezes, até por estar em empresas, você consegue, às vezes, botar isso para uma relação mais direitos e deveres, né? Você consegue institucionalizar ali, botar de uma forma menos passional do que só as emoções de um filho e assim por diante. Então, você consegue dar um pouco mais de impessoalidade nesse sentido. Mas o nosso direito das sucessões também é uma coisa fictícia dizer que existe essa transmissão no momento que você morre, porque é uma transmissão subjetiva só, que ninguém tem acesso aos seus bens sem passar por um inventário. Sim. Nem dinheiro, nem conta. E aí vem os entraves de pagar os impostos,
né, da necessidade de ter a liquidez e assim por diante. Então, a sucessão por si só, exatamente pelo nosso engessamento que nós estamos no nosso direito das sucessões no Brasil, porque se você falar em planejamento sucessório, às vezes, em outro país, não é tanto na Alemanha, por exemplo, porque eles têm tantos mecanismos de flexibilizações e de liberdades, de autonomias, que eles não precisam, eles têm uma legítima lá, até alta, mas eles têm a possibilidade de fazer negócio de renúncia e de outras formas do 426, que a gente tem a vedação aqui no Brasil, que muito contador não sabe. Aí muito contador faz holding, que depois vai ser anula totalmente ou parcialmente aquela finalidade. E vou te falar também, há muitos casos vão bater ainda no judiciário, é que ainda não deu tempo desses planejamentos mal feitos estarem chegando no judiciário. Porque muitos planejamentos que foram feitos totalmente só com viés societário ou tributário, sem ver alguns aspectos do direito das sucessões, de regime de bens e de tantas outras necessidades, isso dá nulidade. Você rasga todo um planejamento e tudo que foi feito. Sério isso. Então, precisa de um cuidado muito grande de não se ser iludido, não só. E aí, pelo contrário, você tem que ter um ótimo parceiro de contador ou de escritório de contabilidade, tem que ser um parceiro do escritório, né? Muito da estrutura de holders ou de questões de empresas são feitos de parcerias, de um trabalho em equipe. Então, essa coisa de dizer que eu dou conta de fazer tudo sozinho, cuidado, porque é muito difícil. Eu não conheço ninguém que tenha um conhecimento todo de um direito que não troque, que não tenha um parceiro em uma outra área complementar. Então, assim, ou você tem um escritório que tem várias áreas que você pode estar, ou você vai ter que fazer parcerias, pelo menos, de 12 escritórios ou de uma equipe. Tem não só a parte de várias áreas do planejamento, né? Então, assim, dentro de todas as relevâncias que tem o planejamento, por que ele está importante hoje? Ai, meu Deus do céu. O negócio foi caindo, eu não vi aqui. Eu estava olhando para você. Porque, ó. Aí. Desculpa, você devia ter falado aqui. Não, mas aquele movimento, professora, só foi agora. Mas então, em função dessas transformações socioeconômicas que aconteceram desse mundo globalizado, desse mundo tecnológico, desse mundo imediatista, consumista, fluido, que esse mundo criou transformações, como a inserção da mulher no mercado de trabalho, a diminuição do número das famílias, as famílias não serem compostas todos com fim em si mesmo, e sim pelo desenvolvimento de seus integrantes. E aí eu também gosto de falar, quando eu falo de todas essas necessidades, é por isso que o direito das sucessões ele está extremamente engessado. E o que é o planejamento? É em você, em outras áreas, não só do direito civil, como na parte de contratos, seguros, de doação, você vai em reais, direito das coisas, você vai em Instituto da Propriedade, de usufruto, né? Você vai em contratos de doação, você vai na parte geral, que é a parte de capacidade, de nulidades que você pode ter de um planejamento, como também em áreas de outras áreas do direito, como o societário, você vai, através de algumas sociedades, buscar às vezes, ferramentas para operacionalizar aquele planejamento. No tributário, fazer economias tributárias e não... isso é muito importante, é tudo legal, é você escolher, às vezes, exatamente qual o tipo tributário, qual é a finalidade, qual é a natureza daquele patrimônio daquela família. E todas essas transformações que geraram e provocaram na sociedade... que são as transformações das famílias. Nós não estamos mais só
num formato de família legal constituída pelo casamento, né? Você tem hoje os meus, teus e os nossos filhos, casamento de uma, duas, terceira núpcias, né? Ou uniões estáveis simultâneas. Nem estou falando da simultânea, mas sucessiva, vamos dizer assim, já passou, estou na terceira relação de união estável. Inclusive, uma das temáticas que você falou ainda agora, que vai ser a questão da união estável, é hoje em dia um regime que eu acho extremamente inseguro, de uma insegurança jurídica muito grande, não só no momento pós-mortem, no caso da sucessão, mas também quando instaura essa união estável, porque a gente sabe quando acaba, seja pela morte ou pela dissolução da união estável. Mas entre um namoro qualificado, união estável, o início, isso está uma linha muito tênue. E no momento que você tem efeitos patrimoniais nessa questão de linha tênue, é muito importante você definir. E aí você vai pedindo para as pessoas fazerem registros, se documentarem, e aí você vai trazendo uma formalidade que não é a natureza do Instituto, que era exatamente uma informalidade. Mas no momento que você envolve bens, né, deixou de ser meu bem para meus bens. Então, no início, tudo são flores, né? Mas uma união estável hoje está muito difícil. E por isso tem tantas, depois de uma morte, vinha buscar Aí tem as pessoas também de interesses, alguns até de má fé. Por que as pessoas não regularizam isso antes, né? Então, com certeza, o brasileiro hoje ele tem que estar mais atento a tudo isso e principalmente essa questão de regime de bens. Muitas vezes pessoas, não vou nem determinar exatamente as áreas, mas eu mesmo, como professora, eu dou muita aula em pós-empresarial. A ementa da aula só vem assim: sucessão testamentária um pouquinho, aí vem holding, fundos, offshore, trust, como se fosse instrumentos práticos de um dia a dia, que muitas vezes você precisa de doação, você precisa de uma compra e venda, você precisa de outras formas, testamento para dar uma segurança jurídica. Você não que a holder, o tipo societários, não seja interessante. Às vezes o trust é a melhor opção, aí você tem que ver, de legalizar, porque agora tudo isso é o que eu adoro de dizer, que planejamento acessório não tem fórmula. Não tem 2 mais 2 dá 4. Então, tudo isso que você falou não pode ter nem só. Às vezes chegam clientes assim, eu quero abrir uma holding. Né? Meu contador disse para abrir, ou meu amigo eu ouvi no elevador e aí quer abrir holding, sem saber o que, como, quais efeitos, quais as opções e tudo mais. Muito, quando se vendeu o planejamento sucessório, era como se fosse sinônimo de holding. Holding vem da palavra hold, que é controle, né? E ela é um dos instrumentos de um planejamento sucessório. Pode ser muito que ela realmente seja o melhor, ela tem muitas vantagens, tem as desvantagens, que às vezes é o custos e assim por diante, mas acima de tudo, eu digo que as pessoas têm, os advogados que trabalham nessa área, têm que ter responsabilidade. Olha, eu já estou começando até a esboçar alguma coisa, se teria alguma área aí de até uma responsabilidade civil de alguns advogados ou operadores que estão fazendo isso, vendendo um gato por lebre, como se fosse uma facilidade, como se fosse o que eu vejo de necessários ajustes, que por si só o planejamento já precisa de ajustes. Até porque a vida é dinâmica, as coisas não ficam estáticas, a vida muda, né? As pessoas casam, podem ter novos herdeiros, podem ter novos filhos, ou surgir através de um reconhecimento de paternidade e assim por diante. Primeiro, desde essa questão de qualificação, como do próprio patrimônio, pode ter uma variação. Agora nós estamos entrando no início de uma recessão, que pode, às vezes, dar efeitos em que pode comprometer aquele planejamento, no sentido de ter tido uma perda
patrimonial grande, que precisa de ajustes para não ficar em fugindo das cotas, né? Que você tem que falar sempre respeitando a legítima. Isso é outra Sim. coisa. Muitas vezes se fazem holding sem respeitar a legítima. E também com efeitos sucessórios, que por mais que eu queira seja aberta a possibilidade de uma flexibilização do 426, eu tenho que entender hoje que a jurisprudência e a doutrina majoritária diz que é negócio nulo. É verdade, é verdade. Mas vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre as sociedades. Um uso tão até indiscriminado, acho que a gente poderia pegar carona ainda naquela teoria da perda de uma chance, né, para responsabilizar as pessoas que fazem aí uns planejamentos irregulares. Por exemplo, uma empresa que tem um aporte de capital forte, nós tivemos um caso aqui na região, era uma usina, eram 3 sócios, cada um tinha 1/3 das cotas, era uma limitada, e um deles veio a falecer. E o filho desse sócio que morreu, ele queria, por todas as cargas d'água, de ingressar na sociedade, mas era uma limitada. E a gente ficou de mãos atadas. Nós olhamos e falamos, ó, quando foi constituída a sociedade, para você ingressar automaticamente, vamos pensar assim, com a morte do seu pai, teria que ser uma SCA. No caso, uma limitada, a sociedade se desfez com o seu pai, vai ter que apurar haveres e você só tem o direito de receber, a não ser que os sócios remanescentes admitam o seu ingresso. Do contrário, não há como, né? Ele insistiu, foi procurar outra opinião e voltou e falou, não tem jeito mesmo, então vamos apurar os nossos haveres. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o uso dessas sociedades, dessas holdings. Eu acho assim, sobre a holding, a gente tem que entender que a holding não, ela tem, você pode constituir uma holding, que é a questão do controle de várias formas de tipos societários. Vamos falar dos mais aplicados para nos termos, que é a limitada e a SA fechada. A SA aberta não é, ela vai contra o interesse de uma holder, que é você ter o controle. Porque no momento que você tem uma sociedade aberta, uma SA aberta, você vai ter ações na bolsa, você não vai saber mais quem são os seus sócios, então, e além de todo um custo e a necessidade de um aporte financeiro muito maior. Então, mas ela assim, ela foge ao interesse que é de se manter a questão do controle. Então, os 2 tipos mais usados, mas lembrando sempre que desde que foi permitida a sociedade empresarial unipessoal, também é possível, dependendo de algumas estruturas, ela é possível. Tem a Eireli, mas que está perdendo muito a importância, vamos dizer assim, a tendência é de ser absorvida pelas sociedades unipessoais. A Eireli, no caso, ela tem Eireli ou Eireli, dependendo da região, tem pronúncia diferente. Tem 2 limitações. Só pode uma por pessoa, e aí, às vezes, numa holding já não é interessante, não é o melhor instrumento. E também do mínimo que de 100, a incorporação, a integralização de 100 salários mínimos, né, da incorporação. Então, a unipessoal, a tendência é de absorver, mas também é uma opção dentro. Você fica mais dentro do viés da limitada e da sociedade fechada. Dentre elas, a limitada é o que tem hoje em dia mais aquele perfil familiar, às vezes, porque a gente tem que entender que 85% das empresas brasileiras são de empresas familiares. E a maior parte são de pequenas empresas. As grandes empresas são minoritárias dentro do contexto de empresas. Então, por isso que muito se pensa numa questão de mais uma limitada. A SA fechada, ela tem uma desvantagem que ela é mais cara que uma limitada. Ela tem custos de questões de controles, de livros, de contabilidade. Ela tem um custo financeiro, que eu adorei o seu exemplo que você fez. Depois eu acho que vale a pena dividir com o pessoal que está nos assistindo. Mas ela tem uma grande vantagem que você pode fazer compor de pessoas casadas com regime
de comunhão total de bens, aonde numa limitada não é possível. Lógico que você pode ter a liberdade no Brasil de você fazer uma alteração de regimes também, de regimes de bens. Então, assim... Só fazendo um contraponto, professora. Se a pessoa ultrapassar os 70 anos de idade, ela já não consegue mudar o regime de bens, ela vai precisar montar uma SA mesmo, né? Se ela quiser, se quiserem ali casar, ela vai montar a empresa. Acima de 70 anos para cima, você é um regime obrigatório de separação total de bens obrigatório, né? Então, tem que se analisar. Agora, uma coisa que é muito importante falar no planejamento sucessório, e aí até para se escolher o tipo, é o que eu falo hoje de família e customização do planejamento sucessório. O professor Daniel Bucá usou esse termo para me dar uma ideia no título de uma palestra, até que eu fiz em abril na comissão de sucessões da OAB, da ESA de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E isso é verdade, porque eu ao fazer um planejamento, você sabe que você tem que qualificar essa pessoa. Primeiro, de uma forma objetiva, né? De que forma? Eu tenho que saber essa pessoa, qual é o estado civil dela, né? Ela como se apresenta para a sociedade? É solteira, é divorciado, é casado, tem união estável, se tem, qual o regime de bens, né? Então, tem herdeiros necessários, porque às vezes não é só filhos, às vezes as pessoas estão vivendo bem mais. Não tenho filho, eu não me preocupo. Tem pais, então vão ser herdeiros. Tem cônjuge, companheiro. Então, isso muito importância também, inclusive do profissional do direito, quando faz um pacto antinupcial de separação total de bens. Eu tive um amigo que me ligou desesperado, que soube numa mesa de bar que ele tinha tido uma união estável bem antes, onde ele tinha uma filha, uma única filha, e já estava há 7 anos numa outra união estável, aquela tinha acabado, já se tinha 7 anos daquela união estável, e ele tinha um pacto antinupcial de separação total de bens. Mas ele achava que a filha era a única herdeira. Quando disseram não, não, mas eu tenho. Não, mas para efeito de morte. Então, assim, um detalhe, mas que muda tudo. O que ele achava que a filha era a única herdeira, simplesmente ela era de 50% se ele não fizesse nada, né? É verdade isso. E eu dou aula também em pós-graduação, e a gente, quando vai falar que o cônjuge ou companheiro, companheira, são herdeiros necessários, os alunos advogados, a gente olha e fala, vocês não viram isso na graduação? O cônjuge é herdeiro necessário, não tem como escapar disso. Desde 2002 que, quando o legislador mudou no Código Civil, tornou o cônjuge... E não vejo mudança. Agora tem até um anteprojeto do IBD-FAM no Congresso para tirar o cônjuge / companheiro de herdeiro necessário, né? Para ele ficar facultativo como os colaterais, né? Na verdade, a própria ordem vocatória é muito impositiva do Estado, né? Impondo de uma forma que eu acho que teriam que, às vezes, ver outras questões de vulnerabilidade e outras coisas assim. Mas, voltando aqui à nossa questão, o que eu quero dizer é assim, essa qualificação, eu estou falando até então de uma forma objetiva. Tem filhos? Tem herdeiros necessários? Tem descendentes? Que idade eles têm? Já são casados? Que regime de bens que eles são? E assim por diante. Bem, essa é uma análise da qualificação da pessoa. Depois você tem que levantar esse patrimônio. Que natureza é esse patrimônio? Você sabe, eu lembro da sua palestra lá sobre agronegócio, planejamento no agronegócio, que você sabe como algumas áreas, como o agronegócio, tem incentivos e muitas pessoas ainda são pessoas físicas. A maioria. E, às vezes, por uma... Você sabe que é um ramo extremamente conservador, tradicional, não gosta de fazer grandes arrobos. Um dia desse eu fui fazer uma consulta para
fazendeiro, no caso, não mexe com agricultura, é só gado, e onde ele queria era só legítima, ele não queria nada. Então, então a legítima para mim. Só que a dúvida dele era se ele tornava aquilo uma limitada. Mas era o perfil de uma pessoa que tem uma estrutura extremamente econômica, simples, de escritório, isso e aquilo, que se viesse com um holding para ele ia dizer, não quero mexer com isso, não quero isso. Então, você tem que entender, além do patrimônio, se aquilo é a pessoa... o remédio que você está dando para aquela pessoa é o melhor remédio, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa tem uma rejeição e aí você vai ver se ainda compensa dentro daquela conta que você faz muito bem ali de custos, disso e aqui, aonde economiza. Às vezes, se muito próximo e para evitar de ter todo um trabalho que teria numa limitada, eles preferem ficar na pessoa jurídica, na pessoa física. E aí fica uma situação que a pessoa compra uma ideia, ou ela vem com uma ideia pronta, né? Aquele caso do empresário que às vezes chega no consultório nosso, fala que ele quer impetrar um mandado de segurança, e a questão não é nem de direito público, nem cabe mandado de segurança, ele quer encaixar, da mesma forma, um planejamento sucessório numa situação que às vezes nem precisa. Às vezes um testamento resolve o problema. Às vezes nem esse. No caso, esse senhor, ele queria exatamente, tem 2 filhos, queria deixar tudo para os filhos. Ele é divorciado já há muitos anos, nem mantém namoro para não criar vínculos de união estável, entendeu? E ele, não, eu quero isso. A questão dele que ele queria ver tributariamente se valia a pena ele ter. E ali eu até pensei, né? Mas eu via que não adiantava vender para ele uma estrutura de coisas que eu não sei. Então, assim, você tem que ver o patrimônio. Às vezes a natureza, porque você está falando, nós estamos nesse caso do negócio, muitas vezes você tem a questão de fábrica de sapato lá em Novo Hamburgo. Eu tenho uma usina no Nordeste. Eu tenho uma questão fazenda de soja no Mato Grosso. Eu tenho questão de uma indústria em São Paulo. Dependendo da natureza que é constituído o grande negócio dessa família, você tem que ver os instrumentos adequados para aquele tipo de patrimônio. De incentivos, por exemplo, áreas que investem muito em financiamentos, como a construção civil, né? O próprio agronegócio, muitos financiamentos, às vezes maquinários, às vezes são terras pequenas lá no sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul, mas que tem, por conta dos maquinários, produções de alto investimento, tecnologia, que você sabe, hoje em dia a tecnologia é de ponta, né? Então, isso é a segunda fase de um planejamento, que é o levantar o patrimônio. Tudo isso para eu poder decidir. Aí vem a vontade do doutor de herança, para eu poder ver se o tipo societário... Então, imagina como é precipitado qualquer profissional, né, chegar com pacotes feitos de planejamento. Vou te falar, nem patrimônio, vamos dizer, se você quiser dizer assim, não, patrimônio de 20 a 50 milhões, eu uso mais esses instrumentos. Às vezes é um patrimônio que você não tem liquidez. Às vezes é muito imobilizado em terras e você não tem uma liquidez tão grande. Então, tudo é importante você analisar essas 3 coisas. E aí que eu digo que a necessidade, viu, você falando do artigo, do Armadilhas do Planejamento Sucessório, da necessidade de fazer a interação subjetiva. Muitas vezes eu tenho que ter um tratamento, inclusive de áreas afins, quando eu estava falando de outras áreas do direito, você está indo em societário, você está indo em tributário, você está indo em direito internacional privado. Também. Regiões como o Sul e o Mato Grosso, que tem divisas de cidade de um lado com o outro, que você tem patrimônios do outro lado, ou seja, na Argentina, ou seja, no Paraguai, ou seja, na Bolívia, que é muito comum. Como você vai fazer isso? Está burlando, está fraudando a legítima ou não? Isso é outra coisa. Muito se pensa no planejamento sucessório. Ou é só para grandes riquezas? Não é. É para todos nós que temos qualquer patrimônio, entendeu? Eu lembro... Nós falamos aqui, professora, numa das lives, que o planejamento sucessório ele guarda a mesma relação
que é a educação financeira. Se a gente pensar em planejamento sucessório sem uma educação financeira, não é nada. A gente não sabe projetar o futuro. E a gente não tem esse contexto, esse tipo de ensinamento, de conhecimento transmitido de modo formal nas escolas. E a gente percebe que o planejamento sucessório, da mesma forma que o conhecimento, o domínio de técnicas de poupança, a gente ter a reserva de contingência nesses tempos de dificuldade, são necessidades e a gente não tem informações. Então, eu acho até que a função nossa, como pessoas ligadas a essa área, é justamente disseminar esse conhecimento. Até porque a gente pega a advocacia, né, ela veio aí de um contexto de uma linguagem hermética, rebuscada, muito difícil de compreender. Ontem até eu vi um artigo no Conjur sobre aquele episódio que teve na praia, do desembargador lá que rasgou a multa, todo rebuscado. Eu falei, vou precisar de pegar um dicionário para entender isso aqui. E a gente percebe que a linguagem é uma coisa que aproxima as pessoas. E como está um contexto hoje de todo mundo falar em planejamento sucessório, eu acho que a gente tem uma jornada, um campo muito grande, vasto, para a gente explorar justamente para poder levar o conhecimento. É essa a função nossa, até como professor. É exatamente essa educação patrimonial, e aí que eu digo que o planejamento, antes de qualquer conceito jurídico complexo, eu trago muito simples. Planejamento é uma organização patrimonial, né? Então, é um planejamento patrimonial com transmissão de bens, visando a sua sucessão. Visando, porque você não precisa morrer para concretizar. Você pode adiantar o máximo possível em vida, organizando, evitando esses litígios. Um dia desse, numa live, me perguntaram assim, mas você não é obrigado a falar o que está no testamento. Eu disse, obrigado, eu não sou, mas quanto mais as pessoas envolvidas souberem, se tiverem que esperneiem quando está em vida ali, eu posso organizar e amenizar e a pessoa aceitar, porque tem isso. Por mais que eu queira dizer que a gente tem que ver o direito das sucessões de uma forma mais empresarial, mais organizacional, de patrimônio, de liquidez, porque o que é o inventário? Você acha que o juiz vai ser a melhor pessoa para administrar o seu patrimônio que você construir a sua vida? Porque é isso. Nada contra a competência dos juízes. Mas ele estudou direito, ele não vai saber administrar bens ali, senão ele vai botar tudo em copropriedade e pronto. E a gente sabe como isso inviabiliza muitos negócios. Se não estão afinados, então olha lá, tudo isso para a gente falar dos tipos, mais ainda. Então, dentro dessa necessidade, para mostrar como é errôneo vir com modelos, com padrões, de certa... A gente ainda trabalha muito, apesar que planejamento, né, sucessões qualquer manual de sucessões tem família e propriedade. A família já não é a mesma há muito tempo. E também bens, o patrimônio de uma pessoa não é só mais constituído de bens imóveis, que antigamente eram casas, terrenos, vilas, né? Aqueles sobradinhos, um do lado do outro. Era muito investido depois em loteamentos, terras, fazendas. A riqueza se transmitia em bens imóveis, quando muito tinha carro. Hoje em dia, não. Você tem uma diversidade, uma opção de bens móveis. Então, todas essas transformações sacudiu o direito das sucessões e a gente tem que ir em outras áreas. E aí, quando você vai escolher o tipo societário, para indicar para um cliente, fazer uma análise, eu preciso de todas as informações. E tem outra, a subjetiva, se é uma empresa não, vamos supor, se é um negócio familiar, eu preciso saber quem são os seus herdeiros, se tem, às vezes, nora ou genro que trabalham naquele negócio, se tem um tio, se tem um sobrinho, se eu vou conseguir o herdeiro ali para a continuação daquela família, daquela estrutura, ou se eu vou ter que terceirizar. Eu preciso saber, e aí precisa até de, às vezes, ou mediação, para quando tiver alguma questão de conflito, ou de análise de psicólogos para me dizerem qual é o potencial daquelas famílias, qual é o perfil de cada um. Para eu poder chegar, então é prematuro qualquer pessoa que já chega, copia e cola, sem ter toda uma análise. E outra coisa, também eu digo
que, quando fala em autonomia da outorderança, ela tem limites da efetividade. Por quê? Não adianta eu, como dono de um negócio em Novo Hamburgo, de sapato, querer que o meu filho, que está fazendo medicina, doutorado lá no Japão, continue o negócio da família. Vai ser possível? Não. Ah, vai deixar na mala. Não. Nós não estamos mais naquela coisa de deserdar. Tem as cláusulas restritivas que são usadas, mas muito cuidado também. Principalmente no agronegócio, eu adoro botar cláusula. E, às vezes, primeiro, tem a necessidade da justa causa hoje em dia, depois de 2002. Então, você não pode... E tem que pensar que você pode inviabilizar, que, às vezes, o que você quer hoje não é daqui a 10, 15 anos a mesma coisa. E a situação muda e você pode estar engessado numa situação. Então, as cláusulas restritivas, elas são boas, mas tem que se olhar elas com parcimônia. E até por conta da necessidade da justa causa, às vezes é elemento para uma outra parte litigar aquilo, levar, não tem base. Então, aí, levou para o judiciário, é tudo que eu não quero. É verdade. Eu quero simplificar o inventário. Então, são análises que, se você me dizer qual o melhor tipo, que até dentro da nossa sementinha foi limitada ou SA, já encurtando um pouco, eu vou te dizer que sem uma análise preliminar de tudo isso que eu estou te falando, seria prematuro. Eu posso dizer que se é um patrimônio mais sofisticado, mais complexo, como você deu o caso assim, de uma questão de uma usina, são custos ali que você já tem que incorporar dentro de uma dimensão de uma SA. E agora, eu também não vou indicar uma SA para uma estrutura mais simples que uma limitada me atende. Eu não vou ter por que ter um custos mais alto de uma manutenção, aonde a questão... Agora, a importância de duas coisas que eu vou te falar. Inclusive, independente, que são muito importantes, independentes dos tipos societários, que as pessoas não falam. Os protocolos familiares. Olha só. E outra coisa, os pactos parasociais. Porque mesmo dentro de uma limitada, se você tiver dentro lá, porque os pactos parasociais você pode usar tanto para os cotistas, como também para os sócios, né? Então, são medidas que você vai visar a sucessão daquela empresa, exatamente prevendo, no caso aí desse pai, de como seria a sucessão, se nada faz. E é o que acontece, muitas empresas não têm dentro do seu contrato social ou dentro lá do seu instrumento do ato de constituição, instrumentos visando a sucessão. Então, são necessários, mesmo que a pessoa esteja satisfeita com as suas opções, mas tem que ver se está falando, porque às vezes um pai desse, ele não estava preocupado, ou ele estava achando que o filho ia ser herdeiro, porque as pessoas não se atentam. Ia ser uma continuidade, só que tem que se analisar. Então, às vezes, mesmo quando o tipo societário é o adequado, você tem que ver se esses estão visando essa questão de sucessão, né? Até porque tem a questão dos sócios não quererem, né? Se não quiserem, você tem que ver, às vezes, até um terceiro, às vezes, exatamente não quer o sucessor daquele negócio. Então, se tem direito de comprar ou não, assim. Então, assim, são várias análises. Então, o protocolo, eu já falo, uma das desvantagens que falam muito, que falam de serem abusivos. Inclusive, na hora de escolha aquele protocolo familiar que exige, vamos supor, que todos sejam casados por separação de bens. Não é uma cláusula abusiva? Vai me perguntar. Vou dizer, não vou dizer, até porque isso é uma questão existencial, não é de ordem patrimonial, mas eu acho o seguinte, os protocolos são bem-vindos, sim. Tudo que está ali já vai ser um instrumento até em futuro. Então, eu dizer, olha, estavam todos cientes, todos sabendo, todos concordaram. Então, muitas coisas podem ser resolvidas também a nível dos protocolos familiares, de ajustes dos pactos parasociais,
Então, além só do tipo, você pode estar complementando com esses outros instrumentos, né? E ser tudo muito conversado e pensado dentro dessas análises. Eu achei muito importante, Daniela, a colocação que foi feita desses passos para a gente mostrar que não há essa simplicidade desse Ctrl+C, Ctrl+V, de se chegar num lugar e falar, eu já vou abrindo aqui uma limitada, ou eu não quero uma SA porque ela é cara, eu tenho que gastar com isso, com aquilo. Tem algumas questões societárias que a gente percebe que elas permeiam o empreendimento. Então, se a gente olhar, a SA ela tem quórums muito diferentes das limitadas. As limitadas são mais engessadas nisso. Se bem que houve uma mudança agora recente que deu uma flexibilizada maior. Né? Ela tinha ficado muito... Ela era um instrumento antigamente mais flexível. Aí veio a lei, engessou ela e agora deu uma leve flexibilizada. E o que a gente percebe é que na SA tem algumas coisas que as pessoas às vezes querem da limitada ou a limitada quer da SA. Então, a gente também vê essa possibilidade de uma mescla, né? Um contrato social que tem aplicação subsidiária da lei das SAs e a gente pode ter um estatuto de uma companhia fechada que aplica subsidiariamente o Código Civil, não há problema quanto a isso. Então a gente percebe que essa conversa ela vai ser num ponto bem mais avançado. A gente vai gastar muito sal aí para conversar com os interessados, para preparação. Eu achei interessante a sua colocação, que eu já falei isso mais de uma vez. A gente precisa até de pessoas externas ao mundo jurídico, à administração, à contabilidade, como é o caso das profissões de humanas, né, da área de psicologia, para poder olhar a viabilidade da... Você tem que buscar, e vou te falar, outras áreas, você tem que ter um bom diálogo com notariais, porque muitas horas você vai estar utilizando algumas escrituras, algumas estruturas dali. Você precisa ter também com a contabilidade, o seu escritório tem que ter um contador ou um escritório de contabilidade de confiança sua, porque isso vai ter que ser levantado na hora que se faz um levantamento de ativo e passivo, até para eu poder indicar se a holding, no custo dela, vai ser, porque às vezes você pode abrir só as indústrias sem a necessidade, as indústrias é ótimo já, né? As empresas sem a necessidade da constituição da holding, né? A holding pode se utilizar desses tipos de sociedade, mas você tem que fazer os custos também, ter as facilidades, ter a parte da tributação também. Assim, problemas é o que não falta. A tributação tem alguns incentivos, o professor Daniel Bucar, que adora dizer, Daniele, não precisa estudar direito comparado, nós já temos dentro do Brasil, cada estado tem a sua tributação, que tem uma variação de 2% o teto, como no Amazonas, e a 8% como é no Rio. São Paulo mesmo está com 4%, mas está com um projeto desse ano agora levantando. E vou te falar, tem projeto no Senado do Cid Gomes do ano passado para 16%. Então, e não é sobre taxação de altas fortunas, não. Eu estou falando do ITD, TCMD mesmo. Que você tem que ver por questão de incorporação, de ganho de capital. A gente sabe que as holdings têm vários formatos, tem as puras, as simples, tem as controladoras, tem as mistas, tem a que é produção e controle, tem as imobiliárias. Então, tudo você precisa ver como é constituído esse patrimônio, o que querem fazer desse patrimônio, se vão vender a curto prazo ou não. Tudo isso tem que ser analisado para eu poder indicar para o meu cliente quais os melhores instrumentos, entre eles de tipos societários ou até de holding ou não. Até uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante essa questão, o que desejam fazer no curto, no médio, no longo prazo. Porque tem muita gente que vem conversando, pensando em fazer economia do ITBI, que é aquele tributo municipal que é pago na conversão do bem, na integralização dele no capital. E todo mundo já sabe, está difundido, que há uma imunidade constitucional quando o
o bem é integralizado ao capital de uma sociedade, desde que ela não tenha atividade imobiliária. E o que a gente percebe é que tem muita gente com patrimônio extenso, mas ele é formado por muitos imóveis urbanos que vão produzir renda. E essa pessoa, às vezes, ela faz isso e depois ela sofre uma fiscalização e toma uma multa. Mas o que é pior é que a pessoa, às vezes, ela vai economizar o ITBI, por exemplo, ela pega uma fazenda, integraliza a fazenda ao capital de uma sociedade, uma agropecuária, por exemplo, e fala para a gente que não tem interesse em vender. Passam-se 2, 3 anos, aparece um comprador. E a integralização foi feita pelo valor histórico, lá pelo valor que está na declaração de renda, porque não queria pagar ganho de capital, fez todo o estudo, aí ele vai ter o ganho de capital na pessoa jurídica. Ele fala, meu amigo, você vai pagar agora 34% de ganho de capital. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, se eu mudar a sociedade, transformá-la nesse momento, eu vou ter que pagar o ITBI lá atrás, com toda a atualização, juros e multa. Então, o planejamento ele tem que ser uma visão clara, segura do que vai acontecer. E é esse o papel nosso, de trazer um contexto ético junto ao cliente, para que ele tenha também... Você falou a palavra perfeita, ética. É muito importante a ética e a responsabilidade, sabe? Eu acho que são duas palavras que têm que andar com nós, operadores do direito, professores, temos que estar esclarecendo. Eu participo muito de lives, as pessoas às vezes, você fica... Eu falo, porque quanto mais mudar a mentalidade desse Brasil, mais eu vou ter campo para poder trabalhar. Eu trabalho muito em parcerias, às vezes consultivas, preventivas, porque tem que ser... o que eu gosto, o que é uma forma moderna de se pensar, é em trabalhar em equipe. Hoje não tem mais essa coisa, meu espaço, eu sei tudo, eu faço tudo. Gente, olha as novas formas de pertencimento, de conexão, são compartilhados, né? O R&B, o Uber, são formas de que tem que se pensar de uma forma de complementar, de parcerias e não... então, tudo isso, mas essas duas palavrinhas, eu acho que ética e responsabilidade são essenciais, né? E é preciso, nesse contexto, que o cliente, aquele que nos procura, ele também tenha consciência vamos dizer assim, da vinculação que ele faz quando ele nos passa uma realidade e que ele é questionado a respeito disso, porque depois os efeitos que ele vai sofrer será ele, e a gente não vai conseguir depois mudar essa realidade. Professora, eu ficaria aqui mais 2 horas, 3 horas conversando, porque é muito interessante ouvir suas opiniões fortes, sinceras, muito francas e todas com muita consistência. Eu acho que isso é muito importante. Mas o tempo está acabando, nós temos 2 minutos. Eu queria dar um abraço aqui online para o nosso amigo comum, o doutor Alberto Monteiro, lá da UAB do Piauí. Alberto aí, eu não estou com óculos, eu não estou vendo. Eu acho que ele é o responsável hoje pela realização dessa live. Eu queria agradecer imensamente também a ele. Ele porque que nos fez nos conhecermos, né? Eu já conhecia a doutora pela obra, mas eu não tinha tido ainda a oportunidade de conversar, mas depois que a gente participou daquele evento dele, ficou tudo mais fácil, mantivemos o contato, e está convidadíssima para a gente explorar esses assuntos aqui em outras reuniões, em outras lives. Eu quero desejar todo sucesso, eu sei que já vai ser um evento grandioso, né, o primeiro congresso virtual do planejamento sucessório. Faço votos que outro venha já engendrado e venha ser nessa linha, vai ser muito interessante, e passaria para a doutora fazer as suas considerações finais. Muito obrigado de coração pela sua participação.